Olá, uma boa noite sonolenta. E esta noite viajaremos para uma galáxia muito, muito distante. E se esses vídeos ajudarem você, por favor considere se inscrever no canal e até mesmo clicar no botão de curtir. Mas por agora, vamos nos acomodar para uma jornada tranquila e um conto de destino e descoberta com o primeiro Jedi. Enraizado profundamente na galáxia, o antigo ódio envenenava até mesmo os sistemas mais distantes. Medo em relação àqueles dotados de poderes misteriosos, além dos limites mortais. Seres que podem mover objetos com suas mentes, controlar as ações de outros, até mesmo vislumbrar eventos ainda por vir. Esses indivíduos raros frequentemente manifestam capacidades incomuns desde a infância, talentos amaldiçoados que, se descobertos, garantiam apenas desconfiança e medo de um universo cruel. A maioria dos mundos abrigava lendas depreciativas sobre tais seres, mitos cheios de perversão demoníaca e almas distorcidas. Assim, um clima de medo levava aqueles dotados de talentos extraordinários a mascarar sua verdadeira natureza, existindo apenas nas sombras. Comuns pelo nome de Spawn, os Spawn eram conhecidos como abominações. Os Spawn eram aberrações. Em certos planetas, crianças inocentes aprendiam a conter reflexos sobrenaturais, sufocavam visões perturbadoras, tentavam desesperadamente se misturar entre aqueles que gritariam monstro ao menor sinal de favor cósmico. Mas em nenhum lugar da galáxia conhecida o ódio aos Spawn corria mais profundo do que no remoto planeta de Kraar, no duro e imperdoável planeta de Kraar. Opressão e perigo assombravam aqueles secretamente dotados de poderes além da explicação. Assim, Joran esconderia seus talentos sobrenaturais profundamente dentro de si. Conhecido apenas como Escravo 72, forçado a extrair recursos preciosos de túneis intermináveis sob a superfície, sob lâmpadas de trabalho cintilantes, sua pá desenterraria minério inestimável para seu impiedoso mestre, Lord Dravos, que executaria qualquer aberração Spawn à vista. No entanto, Joran havia aprendido a sentir os tremores na rocha, vibrando como sussurros ao longo do cabo de sua pá, permitindo-lhe detectar colapsos iminentes. Então, quando um eco distante ao longo da linha do túnel anunciou uma catástrofe, Joran não hesitou. Ele largou suas ferramentas e mergulhou no brilho azulado, com pernas poderosas, seu sentido inato para rochas e vigas precárias, guiando-o rapidamente em direção aos gritos de pedras desmoronando. Derrapando ao virar a esquina, Joran absorveu o desastre com um pico de pavor. 3 mineiros gritavam e se debatiam, enquanto uma seção substancial do teto estava rachando e cedendo. Sem pensar, Joran estendeu uma mão larga, sentindo desesperadamente aquele vazio dentro dele, onde habilidades indomadas fervilhavam. Ele encontrou o olhar aterrorizado do mineiro mais próximo, preso pelos escombros, e de alguma forma deteve a chuva mortal a centímetros deles. Todo o corpo maciço de Joran tremia com esforço, dentes cerrados, testa pingando de suor enquanto ele lutava para ativar forças que nem podia nomear. Amigo e inimigo alike encaravam com descrença e espanto primordial o poder incompreensível de 72 em plena exibição. Sua verdadeira natureza exposta diante de seus olhos incrédulos. O túnel continuava a gemer sob o peso letal. Joran sentiu suas habilidades sem precedentes enfraquecendo, os escombros começando a deslizar para baixo. Mais uma vez, ele pensou desesperadamente em sua mãe. Mara, uma cortesã para Lord Dravos na corte, e seu conselho para esconder seus talentos a todo custo. Ela era a única que sabia de seu poder.
Mas agora era tarde demais. Ele estava exposto diante de numerosas testemunhas. Joram tinha apenas uma escolha se quisesse salvar alguém junto com ele mesmo. Com um grito rouco, Joram recorreu mais uma vez à energia zumbindo dentro dele, de dimensões desconhecidas, através de seus membros tensos. Ele forçou os escombros para trás em uma erupção titânica de sua palma trêmula, enviando a avalanche de volta para o túnel 9 enquanto as rochas caíam. Quando o som das rochas caindo diminuiu, Joram afundou de joelhos. Completamente exausto, visões tremulando. Ele sabia que os soldados de Lord Dravos chegariam a qualquer segundo para acorrentar a aberração Spawn, exposta por acaso. Joram se preparou para as mãos ásperas torcendo seus braços atrás das costas. Mineiros aterrorizados murmuraram enquanto ele passava. Aberração. Demônio. Ele ainda poderia ter lutado para se libertar, mas eles sabiam seu segredo agora, e se Joram existisse, sua amada mãe certamente pagaria o preço nas mãos de Lord Dravosor. Momentos depois, Joram ajoelhou-se acorrentado diante de Lord Dravos, cujo rosto branco como urso se abriu em um sorriso. Então, o rato do túnel com talentos ocultos. Os nobres reunidos riram com malícia. Dravos levantou uma mão e o salão da corte silenciou. Bem, nos dê uma demonstração, escravo 72, a menos que prefira sua execução imediata. Joram encontrou seu olhar indiferente, temendo que qualquer desafio condenaria sua mãe. Cerrando a mandíbula, Joram fixou-se em uma taça perto da mão com garras de Dravos. Ela tremeu, então voou involuntariamente para seu aperto acorrentado. As sobrancelhas de Dravos se ergueram, enquanto energia nervosa ondulava pela galeria. Impressionante, mas me pergunto, pode matar por comando? Dravos acenou para seu carrasco em pé por perto, machado na mão. Se você usar seu poder para quebrar o pescoço dele, eu deixarei você viver. A repulsa subiu na garganta de Joram. Mas ele sabia que para sobreviver, devia obedecer. Ele estendeu uma palma trêmula. O carrasco começou a sufocar, o rosto ficando roxo enquanto ele arranhava confusamente sua garganta. Joram fez uma careta de autoaversão enquanto torcia o pescoço do homem com um estalo final. Aplausos divertidos irromperam entre os cortesãos enquanto Dravos pronunciava: Parabéns. 72. Você será um novo carrasco do reino. Ele se inclinou mais perto e sussurrou para que apenas Joram pudesse ouvir. Use seus poderes a meu serviço, ou então sua mãe pode não conseguir. Joram fechou os olhos. A ameaça não dita contra sua mãe escorrendo do sorriso de Dravos. Ele estremeceu quando um grito de alegria se ergueu na multidão. O Spawn capturado agora se apresentará sob comando para o reino. Um ato de circo. Joram engoliu em seco o desespero, dizendo a si mesmo que este horror permitiria que sua mãe vivesse mais um dia. Joram vagou em dias angustiantes de luxo corrompido, acumulado com migalhas de requinte. Ainda assim, menos que humano. Ele se mantinha isolado, exceto quando Dravos desejava exibir os poderes de seu Spawn de estimação na execução de inimigos para a diversão dos nobres. Joram usava máscara de demônio de forma convincente, despachando vítimas com eficiência distante, mas com cada torção casual do poder sombrio. Seu próprio espírito se esvaía. Ele vomitava até ficar tonto após apresentações forçadas, agarrando-se a uma verdade incorrupta. Pensamentos de sua mãe, Mara, a única vela contra a escuridão envolvente. Meu filho, você fez o que precisava fazer para sobreviver. Ela o assegurava. Joram tentava fortalecer sua essência através de meditação implacável, determinado a não se tornar o monstro que esperava. Mas quanto mais ele matava, mais o monstro e a escuridão cresciam dentro dele. Ele devia de alguma forma resistir a esta pressão esmagadora em sua alma. De pé, em um corredor sombrio. Um dia,
Joran desfrutava de um breve alívio de olhares e provocações após sua mais recente brutalidade coagida. Ele se apoiou contra uma pedra mofada, lutando para acalmar a dúvida e o alto ódio furiosos através da meditação. Você precisa de um professor. Uma voz quebrou o silêncio. Joran se virou para encarar a voz. Uma garota alta de cabelos negros, meio escondida em cortinas de vapor. Eu sou Zara, escrava dos mecânicos subterrâneos. E você precisa desesperadamente de orientação. Orientação na força. Joran piscou diante do termo estranho. Ah, o quê? Zara sussurrou. Eu sinto sua energia em você. Descontrolada, caótica. Eu manejo a força, assim como você. Deixe-me mostrar-lhe. Ela fechou os olhos e Joran sentiu uma pressão estranha. Ele olhou para baixo e viu uma ferramenta se erguer do kit técnico de Zara, tirando facilmente entre seus dedos finós. Coração acelerado, Joran estendeu a mão, sentindo de fato o calor único de Zara ecoando dentro de si mesmo, reconhecendo sua fusão compartilhada com esta força misteriosa. Mas ele ousaria confiar quando a traição poderia condenar sua mãe? Zara sorriu, gentilmente, como se ouvisse sua dúvida. Eu só desejo ajudar uma alma afim presa na escuridão. Eu posso falar diretamente com esta força. Este poder que compartilhamos. Sua voz, ela ecoa em minha cabeça. Suas palavras acenderiam a primeira brasa rebelde de esperança no peito vazio de Joran. Siga-me, ela lhe diz. O aperto tranquilizador de Zara o impediu de tropeçar por túneis apertados, até que a luz do fogo se derramou de uma câmara escondida. Joran piscou surpreso ao ver quase uma dúzia de escravos magros amontoados dentro, todos irradiando ondulações na força. Uma família improvisada unida por segredos e cicatrizes. Zara os cumprimentou calorosamente, conduzindo um Joran cansado para seu covil. Este é Joran. Ela sorriu. Aquele que mencionei, que precisa de orientação com seus talentos. Joran se mexeu desajeitadamente sob o peso de seus olhares avaliadores. Estes companheiros Spawn, estes párias e fugitivos reunidos misteriosamente sob a crosta de Kraar. Um homem imponente se levantou, a pele marcada por tatuagens sinuosas. Eu sou Ra, ele trovejou, pegando a palma hesitante de Joran em cumprimento. Uma vez, eu também suprimia meus dons, até que Zara me ensinou controle. Seus olhos firmes não refletiam julgamento, apenas empatia. Atrás de Ra, os outros observavam Joran, com cautela mal disfarçada ou admiração silenciosa. Zara tocou o ombro de Joran gentilmente. Nós poucos compartilhamos um vínculo único e uma oportunidade única. Se ousarmos agarrá-la, ela acenou para Ra, que inspirou profundamente. Por muito tempo, nossos talentos trouxeram apenas medo e servidão. Mas o tempo se aproxima quando acenderemos as chamas da resistência. Ele gesticulou em direção à mesa, que revelou planos elaborados para uma sabotagem coordenada para quebrar as minas brutais de Dravos e libertar todos os escravos. Enquanto este motim em todo o planeta se enfureceria, os Spawn usariam seus poderes e escapariam do mundo para a liberdade. Joran ouvia com crescente desconforto suas visões grandiosas, tão distantes de sua realidade de submissão e perda. A tensão aumentava em Joran, enquanto Ra desdobrava visões tumultuosas, rejeitando uma vida de violência coagida para ousadamente tomar a liberdade em suas próprias mãos, usando seus poderes, usando a força para o bem. Os outros se inclinavam para a frente, ressoando com raiva e esperança mal contidas. Mas Joran recuou, imaginando apenas a catástrofe precipitando-se sobre suas ambições imprudentes. Vocês nos levarão todos ao massacre. Ele explodiu.
ou destinos piores que a morte se Dravos esmagar sua insurgência iludida. O resto dos Spawn estremeceu como se banhado por água gelada. Joran continuou ferozmente. Vocês acham que essas correntes frágeis de furtividade e mentiras podem superar toda a força brutal de Dravos? Ele fez contato visual com cada rosto sombreado. Ele reduzirá seus aliados secretos a escombros. E fumaça emergiu em sangue e fuligem suficientes para saber que até mesmo sussurros de dissidência fazem chover oceanos de sangue. Joran tremeu diante de suas fileiras atordoadas. No silêncio ressonante, ele sussurrou: pelos deuses, você não deveria ter me trazido aqui. Eu não farei parte disso. Ele se virou para o túnel escuro, os ecos suplicantes de Zara desaparecendo no zumbido de sua pulsação. No entanto, seu fervor acenderia um anseio em sua medula. Joran sabia que qualquer sinal de desafio aberto desmoronaria apenas para a escuridão esmagadora. No dia seguinte, a tensão pairava no ar, enquanto Jaren era conduzido à plataforma central, diante de uma multidão gritante. Na corte, era apenas mais um dia de execuções, vestido com finos trajes desprezados. Ele fixou o olhar em picos distantes, em vez de encontrar os olhos famintos dos ricos. Soldados de Dravos arrastavam prisioneiros choramingando para a frente. Mas os gritos de um cativo dilaceraram o coração de Jaren. Ele se virou para ver sua mãe, Mara, tropeçar primeiro na fila. Sua confidente secreta acorrentada e sangrando. Seus olhos se encontraram em desespero compartilhado através de vidas inteiras. Jaren virou-se desesperadamente para Dravos, que estava recostado, assistindo com antecipação presunçosa. Não, esta não, implorou Jaren, fúria e pavor sufocando seu grito. Dravos apenas riu. Ela esconde segredos traiçoeiros. Agora, cumpra seu dever. Carrasco. Ele fez um gesto, e um soldado arrastou Mara, que lutava fracamente, para a frente pelos cabelos emaranhados. Jaren cambaleou para trás, o peito ofegante. Gritos se ergueram da multidão diante de sua recusa. Mara ergueu os olhos mais uma vez para encontrar os de Jaren com profundo amor e aceitação. Está tudo bem, meu filho. Vai ficar tudo bem. Dravos ergueu a mão. Bem, acho que você tem algum conhecimento que deveria contar ao seu filho antes de partir deste mundo. Mara ergueu a cabeça orgulhosamente enquanto Jaren tremia. Que seu novo carrasco é sangue do seu próprio coração cruel. Ela se virou para encarar seu filho. Sinto muito. Dravos é seu pai. Eu tenho sido sua cortesã privada há anos. Eu não deveria ter ficado com você. Mantive você em segredo pelo máximo de tempo que pude. O mundo desapareceu enquanto Jaren tentava processar o que estava ouvindo. Certamente isso não podia ser verdade, embora fosse estranho que Dravos escolhesse manter um filho vivo. Jaren caiu de joelhos enquanto Mara se virava para encará-lo uma última vez. Embora nunca falado, neste momento infinito, seu vínculo oculto de mãe e filho cantava com amor doloroso. Sinto muito, Jaren. Mara fechou os olhos. Sua mão se fechou em tensão, e usando a força, Mara começou a se sufocar. A multidão começou a gritar, pensando que o próprio Jaren estava usando seus poderes para matar sua própria mãe. Jaren estendeu a mão com a força para tentar pará-la, mas Mara era poderosa demais. Ela bloqueou Jaren com toda a sua força, e logo a vida se esvaiu de seu belo rosto. A multidão explodiu enquanto Jaren segurava sua mãe em seus braços. Jaren não sabia, nem Mara,
Mas o sacrifício que ela havia feito naquele dia causaria uma cadeia de eventos que se estenderia por séculos. Enquanto Jaren olhava para a forma inerte de Mara, a ira incendiou-se para queimar todos os vestígios de medo e dúvida em cinzas fumegantes. Jaren fechou os olhos de sua mãe com dedos trêmulos, símbolos do domínio sufocante de Dravos sobre todos. Não mais. Ele abandonou a plataforma, o sacrifício de sua mãe desbloqueando poder e propósito a muitos suprimidos. Jaren atravessou as ruas caóticas, buscando o esconderijo da aliança oculta, energia da força, crepitando em seus passos. Ele escancarou a porta de pedra para encarar aturdido Zara e sua banda leal, armados até os dentes. Eles olharam surpresos, enquanto Jaren declarava com fogo brilhando em seu olhar: Elwë, eu liderarei sua rebelião. Determinação fluiu entre eles, unindo o líder a parentesco indignado. Nas horas iniciais da revolta, a banda de párias alcançou vitórias contra governadores atordoados, infiltrando-se em compostos para acender sabotagem, rugindo por todo o planeta. Usando a força em público, a maioria das forças escravas se juntou à insurreição, sedentas por vingança. No entanto, a maioria do público no planeta fugiu aterrorizada do demônio, usando seus poderes. A fortaleza de Dravos permaneceu impenetrável ao ataque. Durante uma brutal tentativa fracassada de invasão, o co-líder da aliança, Ro, sacrificou-se para proteger Jaren e Zara de uma emboscada. Enquanto sangrava em meio aos escombros e fumaça, a mão cicatrizada de Ro apertou a de Jaren. Esta nova geração deve carregar sua faísca revolucionária agora, rumo ao céu. Apenas alguns rebeldes sobreviveram àquele ataque sangrento. Cambaleantes, eles juraram honrar seus caídos, completando o encanto de Ro, escapar do domínio sufocante de Dravos por qualquer meio, manter acesa a frágil brasa da esperança, por mais ofuscada que estivesse pelas nuvens de fumaça da perda. Os poucos sobreviventes derrubaram guarnições regionais, transmitindo agitação por todo o sistema, ao lado das massas crescentes unidas pela indignação. Quando o desespero ameaçava, à medida que camaradas caíam escaramuça após escaramuça, Jaren reavivava a vontade de seus semelhantes, invocando o desafio final de sua mãe. Por fim, apenas Jaren e Zara restaram da liderança da aliança. Com determinação áspera fundida pelo trauma, eles resolveram confrontar o próprio Dravos ou morrer, garantindo que suas multidões deliciadas nunca mais se banqueteassem com tortura servida por mãos de prole. Jaren e Zara subiram escadas entorpecentes em direção ao centro da fortaleza imperecível de Dravos, preparados para sacrificar suas vidas, confrontando-o face a face. Eles se esgueiraram para a sala do trono carnívoro, adornada com estandartes, vermelho sangue. Dravos esperava, zombando sobre a cadeira fria, guardado por uma parede de lanças sedentas pelo último sangue. Meu bastardo filho retorna, choramingando finalmente. Ele zombou. Jaren permaneceu firme, a força brilhando perigosamente ao redor de seus punhos cerrados. Seu domínio sufocante termina hoje. Esta é agora uma galáxia onde todos nos erguemos orgulhosos como iguais. Dravos jogou sua cabeça chifrada para trás, com diversão cruel, como se sonhos débeis cumprissem a fome da realidade. Poupei sua vida quando descobri de onde você veio. Dei-lhe um propósito. Deixei você viver. Ainda assim, você retribui o serviço com traição. Dravos estalou os pulsos. Seus guardas caminharam em uníssono em direção a Jaren e Zara, suas lâminas tremendo de tensão. Jaren e Zara gritaram em uníssono. Agora, raiva canalizada arremessou-se em direção aos guardas, perfurando-os
enquanto caíam em uma cacofonia. Enquanto o caos explodia, logo Jaren saltou para a frente, poder como um torno se fechando em torno da garganta pálida de Dravos, enquanto ele lentamente estrangulava o tirano, até que apenas o silêncio gélido permanecesse. Uma aurora vermelha rastejou sobre picos distantes na esteira fumegante da vitória. Jaren esperava braços pela liberdade duramente conquistada. Em vez disso, olhos temerosos seguiam um par, enquanto caminhavam, entorpecidos, entre as ruínas e multidões. Pois embora o planeta tivesse conquistado a liberdade sobre as costas do sacrifício de Jaren e Zara, o pavor de seus poderes persistia. Eles imploraram por confiança, jurando proteção agora que Dravos jazia morto. Mas os cidadãos recuaram. Zara chorou silenciosamente, enquanto multidões gritavam: monstros, demônios, fujam de nosso planeta. Jaren argumentou que seu poder poderia salvaguardar a paz frágil, mas uma velha senhora cuspiu em suas botas. Vocês, demônios presenteados, anunciam apenas escuridão. Preferimos a esperança afiada da liberdade incerta à servidão de feiticeiros. Novamente. Mais uma vez, a faísca rebelde se extingue, deixando Jaren e Zara isolados novamente. Eles haviam conquistado a liberdade para este povo, este planeta, mas não tinham lugar entre eles. Enquanto a nave estelar roncava, pronta para decolar, Jaren encontrou os olhos desafiadores de Zara, com um desejo moribundo de Hou, ecoando entre eles, que algum dia, em algum lugar, seu fogo ainda pudesse acender uma mudança duradoura. Eles se abraçaram apertado, virando resolutamente as costas para o lar que os odiava, para buscar um novo propósito entre estrelas indiferentes. Jaren traçou um curso para o mundo isolado de Aku-2, vislumbrado nas visões da força de Zara como um santuário. A nave desceu através das nuvens e as ilhas ondulantes de Aku emergiram tranquilas, pontilhadas por pequenos assentamentos de cuidadores alheios à maior turbulência galáctica. Jaren e Zara escalaram penhascos rochosos, longe de olhos temerosos, a força guiando-os para um pico de montanha solitário, envolto em lendas, entre as cabanas de pedra. Eles juraram usar seus poderes apenas para o bem, nunca para dominação ou vingança. Zara sonhou com uma visão de que construiriam um templo. Este templo ofereceria orientação para a prole perdida como eles. O olhar sombrio de Jaren se acendeu enquanto ela falava. Sim, uma ordem dedicada à compaixão e à esperança. Podemos encontrar outros como nós e deixá-los viver aqui, para usar seus poderes para o bem. Vamos construir isso juntos. Jaren assentiu firmemente, enquanto a revelação crescia dentro dele. A força decreta que adotemos um novo nome. Seremos chamados de Jedi. Eles trabalharam lado a lado, erguendo pedras massivas com força amplificada para formar um santuário central, cercado por alcoves de meditação e mosaicos esculpidos. Zara imortalizou o sacrifício orgulhoso dos outros Jedi para que sua luz pudesse perdurar por muito tempo. Numa noite de crepúsculo, após Zara ter partido em uma missão chamada pela própria força, Jaren descansava seus membros doloridos sob constelações alienígenas, quando Zara se aproximou suavemente, segurando algo novo que ela havia forjado. Ela o ergueu em direção a Jaren. O que é isso? Ele perguntou com quieta reverência, enquanto ela acendia uma lâmina azul brilhante, banhando seu rosto em safira. O primeiro sabre de luz, um símbolo de nosso novo pacto. Jaren a abraçou em silencioso assombro, sob a extensão cintilante de um universo mais uma vez aberto à promessa, pois aqui a Ordem Jedi aguardava pacientemente para emergir.